Rosquinhas do Range. Senhor, eu vou ter que pedir para que saia da rosquinha. Você acha que ela poderia se lançar mão dessa situação toda, gerando essa polêmica, visando uma audiência e ficar bem com os dois lados, com os dois polos para a audiência do programa que ela tá apresentando, Caio? Olha, como um cara que é muito entusiasta dos direitos humanos, eu acho lamentável, né, que a bolha progressista tenha dado a pior interpretação possível ao que a Fernanda Gentil fez, até porque ela estava justamente, como você bem intuiu, numa tentativa aí louvável de construir pontes. Ela em nenhum momento respeitou o racismo ou a homofobia. O que ela respeitou foram pensamentos equivocados, não atos equivocados. O direito, ele não pune a ideia. Né? A maioria dos nossos ouvintes já deve ter tido pensamentos maldosos em relação a outra pessoa. O direito não pune isso, o direito pune a conduta a partir desses pensamentos. Né? É muito importante, olha o que ela diz, né, na polêmica. A gente não pode querer que todo mundo pense igual. Se queremos tolerância, temos que tolerar. Depois ela volta. Respeito quem acha um crime ter o beijo gay. Quem acha, pensamento. Agora, não vai bater em quem beija, entendeu? O ato, o fato, certo? Respeito quem infelizmente é racista. Agora, vai discriminar, bater, matar porque é de outra cor? Aí não. Ou seja, ela está falando, é uma postura muito madura da Fernanda, certo? Isso tanto do ponto de vista democrático, quanto do ponto de vista jurídico. E teve um comentário lapidar do nosso companheiro Adrilho Jorge falando sobre isso. Ele disse o seguinte: Fernanda Gentil levou cacetada por diferenciar percepção da ação. No Brasil, querem criminalizar até convicção e pensamento. Liberdade de expressão é inclusive liberdade de poder pensar errado. Não se respeita o direito de um canalha de ser canalha. Respeita-se o direito dele poder pensar de forma canalha. Como não se respeita um idiota que vê preconceito em tudo? Respeita-se o direito dele pensar de forma cega. Um idiota criminoso, portanto, que pratica um crime, deve ser punido. Um idiota cuja idiotice pode se transformar em um crime deve ser advertido. E um idiota que vê crime em tudo deve ser zombado. Então é o seguinte, a Fernanda ela não falou nada demais, pelo contrário, ela tentou construir pontes com a sua entrevista, demonstrando nada menos do que a tolerância que prega. Para quê? Para não viver em paralaxe cognitiva, para não viver em dissonância cognitiva. Então assim, você está sendo muito aplaudida fora da bolha, viu, Fernanda? Pode ficar tranquila. A questão também envolvida, né, com o nome envolvido com a criminalidade acerca da morte do promotor Alberto Nisman, né, em 2015, que morreu numa situação, né, bem sombria ali, né, foi drogado antes. Vou passar a bola para o Caio, ouvindo a respeito, para a gente começar a falar sobre isso, da Cristina Kirchner, porque ela elaborou uma estratégia que parece que
foi acertada. A eleição da chapa não me deixa mentir, mas ao mesmo tempo que o Vini traz pra gente, Caio, que a Cristina carrega uma base de apoiadores cristalizada, ao mesmo tempo ela carrega uma rejeição robusta também. Então talvez a opção em sair na chapa como vice tenha sido essa de atenuar um pouco essa rejeição. Olha, é muito claro que uma vitória do kirchnerismo é necessariamente uma derrota da Argentina. A gente fica falando, né? O Vini trouxe os números aqui que a Cristina figura em 12 processos. Realmente, né, a gente tem que reconhecer que para padrões brasileiros isso não é grande coisa, né? 47 milhões de brasileiros e 82% dos presos votaram em Fernando Haddad, que é um político com mais de 30 processos nas costas por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e caixa 2. Tem até que pegar fôlego para conseguir falar a ficha corrida dele. Só que votar no Fernando Haddad é infinitamente menos grave que reeleger a Cristina Kirchner para um cargo majoritário. Até porque uma dessas acusações, como bem trouxe o Edgar, diz respeito a um crime contra a humanidade, né, que é o acobertamento do maior ato terrorista e antissemita da América Latina, o atentado à Associação Mutual Israelita Argentina, a AMIA, que matou 85 pessoas, certo? Então, assim, que eu saiba, o máximo que um Haddad da vida já fez foi aplaudir terroristas, e aqui eu me refiro a Marighella, Jair Dirceu, Dilma Rousseff, essas coisas. Daí, a acobertar investigações sobre atos terroristas é um salto muito grande. E aqui a gente tem um outro paralelo interessante com o Brasil. De certa forma, para Cristina Kirchner era ou eleição ou cadeia, né? Como bem colocou o Vini, dos 12 processos, 6 têm pedido de prisão preventiva. E a prisão preventiva é aquele instituto muito utilizado pela força-tarefa da Operação Lava Jato, que se fundamenta em dois, vamos dizer assim, dois requisitos principais, né? Que é o fumus comissi delicti, ou seja, indícios, né, de materialidade, autoria do crime, e o periculum libertatis, que é o risco que esse acusado ele impõe à sociedade, à ordem econômica, à ordem social, por estar solto ou contra o processo em si. Então, basicamente assim, se a gente deixar essa pessoa solta, ela vai delinquir ou ela vai atrapalhar as investigações. E por que a Cristina Kirchner não está enjaulada, para usar um jargão ministerial? Porque a Argentina, assim como o Brasil, não é um país tão sério e garante foro privilegiado às suas autoridades públicas. Na Argentina, isso se dá da seguinte forma: por ser senadora, ela só pode ser detida com aval da maioria do Senado, que atualmente é dominado pelos seus correligionários, e só depois da decisão da Suprema Corte, que seria o equivalente ao STF lá na Argentina. Então, eu queria destacar só mais um dos processos contra a Cristina, que diz respeito aos cadernos da corrupção, né? Eles falam los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Segundo a reportagem da Veja, abre aspas, trata-se da Lava Jato Argentina, que estourou graças as anotações de bordo de um chofer que levava e trazia malas de dinheiro repassadas por empresários beneficiados pelo governo Kirchner para as autoridades envolvidas no esquema. Presidente da Argentina entre 2007 e 2015, Cristina foi acusada de liderar essa associação ilícita. Mais de 170 funcionários do governo e empresários estavam envolvidos nessa teia de corrupção. Então esse é o naipe da chapa que foi eleita na Argentina. Um presidente que faz Lula livre e uma vice-presidente que por muito pouco ainda está livre. E só para extrapolar um pouquinho o comentário, vamos lembrar, pessoal, as crises políticas, as crises econômicas, muitas vezes elas derivam de crises morais. Um país que elege esse tipo de gente, claramente se desconectou daquela moralidade básica que deve orientar a gestão da coisa pública. Eleger corruptos, eleger defensores de corruptos é reflexo de uma sociedade doente. Já me antecipando também um pouquinho a pauta do segundo bloco, não dá para a gente ter chilique com o caso Queiroz e fazer campanha para um cara que tem 30 acusações criminais referentes à sua vida pública. É incoerente. Não adianta querer Queiroz preso e Lula livre. Isso é dissonância cognitiva clássica, né? Então, a incongruência entre o comportamento que se sabe correto e o comportamento que é efetivamente praticado. Então, retomando, a sociedade que é abdicada da sua moralidade, ela está fadada aí ao fracasso, e é exatamente isso que grande parte da população argentina fez ao colocar essa chapa no poder. É um retrocesso para a ética, é um retrocesso para a racionalidade na política, e o presidente Bolsonaro, ele avaliou acertadamente. Agora a Argentina colocou no poder quem colocou a Argentina no buraco lá atrás.
Bem, Fátima, bom dia a todos. É importante mostrarmos o seguinte, que a matéria, a enquete em si, ela trata de um dilema específico da área médica. Esse tema não é novidade, ele já foi tratado em inúmeras produções do mundo, em séries de TV, filmes, em que a gente observa realmente o gasto de esforço, energia vital, força de trabalho para salvar a vida de alguém que envida esforços contra a sociedade, alguém que abraça de todo o coração uma vida violenta. Isso, de acordo com a ética médica, realmente não há o que se discutir, certo? Como o doutor bem disse. Contudo, quando a gente pega um pano de fundo em que nós temos aí uma crise ética, moral, política, econômica no Brasil e que a gente observa ali uma imagem fria onde há polícia versus traficante e uma maioria do público-alvo migrando para o lado traficante, remeteu-se a uma escolha que já foi feita há 2000 anos atrás e que a população escolheu Barrabás.